Então eu quis trazer esse conteúdo hoje para a gente conversar um pouco sobre... Você viu, eu entrei aqui num tópico completamente nada a ver, que é a criação de conteúdo, mas eu trouxe aqui esse vídeo hoje com a intenção da gente conversar um pouco sobre a sua dependência de indicação, né? Como é que uma empresa pode parar de depender do boca a boca? Como é que a empresa ela para de ser refém da indicação, né? Se hoje eu tirar as indicações dos seus clientes, se hoje eu tirar todas as indicações, se eu tirar o boca a boca, sua empresa ela sobrevive? Sua empresa ela vai continuar mantendo o mesmo ritmo de vendas que ela mantém hoje? Então a discussão aqui hoje é sobre esse aspecto que a gente observa nas empresas, que essa dependência é ser refém de indicação e mais, é ser refém da sazonalidade, porque a maioria dos lugares do Brasil passa por sazonalidades. Não importa se você está no centro de São Paulo, que é movimentado 24 horas por dia, 30 dias por mês, né, 365 dias por ano, dentro do seu nicho vai haver sazonalidades. Mesmo que o movimento de pessoas seja fluxo e contínuo, o seu nicho vai ter uma sazonalidade. Um exemplo perfeito, né? Se você tem uma sorveteria, putz, de maio para cá, né? Eu tô gravando esse vídeo em agosto, 18 de agosto de 2025. E se você tem uma sorveteria, eu tenho certeza que as suas vendas caíram drasticamente de maio para cá, né? De junho, julho principalmente, agora tá começando a esquentar um pouquinho de vez em quando, mas ainda tá fazendo um frio. Então, assim, quando é que suas vendas crescem mais? Vai lá pro final do ano e pro começo do ano, né? Quando faz mais calor. Então, mesmo que sua sorveteria seja no centro de São Paulo, por exemplo, mesmo que você seja uma sorveteria numa região residencial, com fluxo de moradores, fluxo de pessoas, fluxo de crianças, fluxo de famílias, você vai ser refém de épocas dependendo do seu nicho. Isso acontece em quase todos os segmentos de mercado, né? Vestuário tem coleções para determinadas épocas, e aí tem épocas que as coleções vendem mais, tem épocas que caem, né? Na época de frio você vai vender mais roupa de frio, obviamente, enfim. Então quase todo segmento ele tem aí as suas nuances, né? O que eu costumo falar quando eu crio os meus conteúdos aqui. A empresa ela tem o seu DNA próprio, cada empresa é um DNA, e é por isso que não existe empresa igual a outra, mesmo que elas sejam concorrentes, mesmo que elas atuem no mesmo mercado, mesmo que elas atendam ao mesmo público, elas não são iguais, porque cada uma delas tem o seu DNA. Até mesmo quando uma empresa tenta copiar outra empresa que já existe, elas vão se assemelhar muito, porque uma está tentando copiar a outra, mas mesmo assim o DNA vai ser diferente. Então toda empresa ela tem o seu DNA. E dentro do marketing isso é muito estudado, é muito trabalhado, essa questão de ter um DNA. Claro que DNA é o termo que eu uso, né? Mas dentro do marketing isso é estudado e é conhecido e condicionado como posicionamento de marca, branding, né? Posicionamento de marca, posicionamento de mercado. Então, esses elementos fazem o DNA. O branding, ele é o próprio DNA. O branding, ele é a identidade da marca. Então, você tem um branding. Talvez você não saiba que tem, ou talvez você tenha, talvez você saiba, não sei. Mas você, se você tem uma empresa, se você é um empreendedor, se você é uma empresa, você tem um branding. Pode não estar desenvolvido, ou pode não estar tão desenvolvido quanto você gostaria, mas você tem. A sua empresa tem um DNA próprio. Isso é incondicional. A partir do momento que você tem a empresa, ela já tem o DNA, porque você já é a empresa e você é um DNA único. Então, a partir do momento que você é uma empresa, a empresa já é um DNA, entende?
Porque você tem a sua personalidade, você tem o seu perfil de empresário, então isso molda as características da marca, do branding, que é o que eu estava falando. Então dentro do marketing, isso é um pilar. O branding é um pilar. Né? O processo de branding e de posicionamento de mercado, ele é um pilar importantíssimo para o seu crescimento. Então, voltando ao assunto, né, falando sobre como parar de depender tanto das indicações, porque veja bem, você é refém de sazonalidade, né, ou refém de movimento, enfim. Então, qual que é o grande problema dessa questão? É que você não tem controle do fluxo. E isso pode trazer mais movimento do que você dá conta de atender, quanto pode gerar uma dependência para ter movimento. Então pode gerar muito movimento, e o oposto também acontece. Pode acontecer de você ter pouco movimento, menos do que gostaria, e aí isso é um problema. Porque, caramba, você está precisando atender mais, você está precisando de mais clientes, você está precisando vender mais, e a sua empresa não tem uma estratégia para atrair mais vendas, mais clientes, porque ela é refém de indicação. E neste momento a indicação não está trazendo movimentos. Então você é refém desse processo de indicação que não está sob o seu controle. A indicação, ela é uma palavra para isso. A indicação, enfim, você não tem controle sobre a indicação, né? Fugiu a palavra que eu queria usar. Mas digamos que ela é aquém, sabe? Você não consegue controlar quando as pessoas vão te indicar mais ou menos. E a própria indicação não é uma coisa que deveria ser uma estratégia de marketing. Na verdade, indicação não é estratégia de marketing, né? Indicação é uma consequência da sua existência. A sua empresa existe e logo, em algum momento, as pessoas te indicam porque elas gostaram do processo, da experiência de consumo. Mas ela é uma consequência, não é uma estratégia. Então, se você considera a indicação uma das suas estratégias, ou um dos pilares estratégicos para sua empresa vender mais, você já está com problemas nos seus processos. O seu marketing ele já está com problema. Na verdade, você está com o problema que é a ausência do marketing. Porque o empreendedor acaba considerando o marketing como uma despesa, um custo. E marketing não é custo, marketing não é despesa. Produto de limpeza para manter o seu ambiente limpo é uma despesa. O aluguel, de repente, do seu espaço é uma despesa. Muitas vezes considerado, não é uma questão desse vídeo, mas a folha de pagamento dos seus funcionários é uma despesa, pode ser considerado uma despesa ou não, depende, é claro, enfim. Marketing é investimento, marketing não é despesa. Quando o empresário aprende a considerar o marketing como investimento e não como despesa, aí a coisa começa a mudar de jogo. Porque qual que é a diferença, né? A despesa era um custo fixo. A despesa é uma coisa que você paga todo mês ou com alguma recorrência. E é isso, é um escoamento de caixa, é o dinheiro indo embora. Um investimento, na verdade, é o contrário. Não é um escoamento de caixa, é um retorno, certo? Então você investe em algo, como o próprio nome diz, o investimento ele visa um retorno, ou seja, existe um retorno sobre o investimento, e isso é muito claro com os investimentos clássicos, né? Por exemplo, se eu invisto na bolsa, eu invisto em ações, vai haver um retorno sobre o investimento. Eu invisto X e me volta 2X, eu invisto Y e me volta um Y,5. Então o marketing ele também é um investimento. Você investe X para obter 2X. Você investe R$1.000 em marketing para gerar R$2.000 em vendas. Você embute o custo do marketing em algo para trazer o retorno sobre o investimento. Ou ROI, como é chamado dentro do marketing, né? A nomenclatura, Return of Investment. Retorno do investimento. Então, às vezes, é esse o buraco que tem na sua estratégia. Às vezes você está refém
da indicação, porque te falta na sua empresa uma estratégia de marketing, visando marketing como uma forma de investimento, onde todo mês você toma uma decisão estratégica de investir um valor X, já com a previsibilidade de obter o retorno sobre aquele investimento com um determinado percentual. E isso te dá controle. Tanto controle que no mês que você sabe que tem baixo movimento, você consegue prever quanto você vai obter de retorno sobre o investimento para manter aquele período de baixa se pagando e se mantendo. E o oposto acontece quando você sabe que acontece um aumento no seu movimento, no período de alta, uma alta temporada, por exemplo, onde o movimento naturalmente, por exemplo, se você atende um setor turístico, isso é muito comum em cidades turísticas, existe a época de alta temporada, por exemplo, as férias, e aí você sabe que vai ter um movimento orgânico muito maior, e aí você segura o investimento em marketing com a previsibilidade de que aquilo vai gerar menos retorno, porque você já vai ter um movimento mais orgânico, um fluxo mais natural. E aí tudo vai se mantendo. Você cria um sistema retroalimentativo, e aí você para de depender da indicação. Aí você cria um sistema autossustentável. E é o sonho de todo empreendedor, é o desafio de toda empresa, que é a organização de fluxos. Isso hoje no mercado nunca foi tão claro quanto é hoje. Então eu vejo empresários, prestadores de serviços, ganhando aí rios de dinheiro trabalhando com fluxos, né? Então eu, por exemplo, estou como profissional, eu vendo assessoria, eu vendo meu serviço como assessor para outros empreendedores. Tem muito profissional que trabalha na mesma área que a minha, cuja função é oferecer não uma assessoria, mas fluxos, ou seja, ele basicamente vende produtos. Eu vendo serviço, existem outros profissionais que vendem produtos. Um produto com um serviço embutido, mas é um produto digital, que é a venda de fluxos. Então o mercado de venda de fluxos hoje, que cresce tanto, é um exemplo claro e muito definitivo da importância que existe em ter um sistema integrado, em ter um ecossistema de marketing, em ter uma estratégia alinhada, definida e engrenada que funcione de forma autossustentável. Porque aí no final você tem uma máquina de vendas. No final você tem um sistema de controle, onde você todo mês decide estrategicamente o que você vai ter no final. Então você chega no começo do mês e você já não apenas sabe quanto é que você vai ter no final, você decide quanto você vai ter no final. E é esse o controle que o empreendedor precisa ter para parar de ser refém das indicações. Ou seja, você tem que parar de pegar a sua vara de pesca e ficar esperando o peixe pular em cima do seu anzol e tem que começar a aprender a pescar. É isso que significa construir uma estratégia de marketing. E estratégia de marketing é o fluxo completo. Estratégia de marketing é o investimento. Estratégia de marketing é o DNA da sua empresa. Certo? Então, na questão de construir uma estratégia de marketing é isso. É você ter conhecimento suficiente, é você ter a gama, a bagagem necessária, a experiência necessária, o conhecimento necessário para analisar todo o funcionamento da sua empresa de forma holística, compreender os processos da sua empresa como um todo
e aí modelar em cima de tudo isso que já está funcionando, fluxos que aprimorem esses funcionamentos e permitam a implementação de um sistema de investimento em marketing. Então, não é fácil, não é nada fácil. É absolutamente complicado, é absolutamente complexo, é extremamente difícil. Mas uma vez que você consegue construir isso, aí a coisa muda, porque aí você só precisa manter. Porque aí sua empresa ela deixa de ser apenas um bebê engatinhando e começa a se desenvolver de verdade. Então você pode observar que todas as grandes marcas do mercado, todas as grandes empresas multinacionais, empresas de grande escala nacional e até empresas locais, mas de grande porte, que tem aí 50, 100 funcionários, empresas com às vezes filiais ou empresas gigantescas que abrigam toda essa estrutura, enfim. Mas toda empresa que ela cresce até um certo patamar, ela só consegue continuar crescendo desse jeito depois que ela consegue transformar os processos dela não apenas em operações unilaterais, mas em um sistema integrado de marketing. Porque aí ela obtém esse controle de fluxos e aí ela consegue gerar escala, ela começa a crescer. Como é que a empresa começa a crescer? Como é que ela gera aquela curva de crescimento, né? Como é que ela sai da estagnação? Como é que ela começa a gerar mais vendas, mais faturamento sem se extrapolar, sem quebrar, sem se implodir nos seus processos? É isso, é criando previsibilidade. Se não tiver previsibilidade, a coisa não vai dar certo. Se não tiver previsibilidade, ela vai achar que vai crescer e na verdade não vai, ou ela vai acabar crescendo antes da hora e aí vai acontecer uma sobrecarga, né? Ou seja, um excesso de demanda para uma falta de capacidade de entrega, enfim. Então isso não é estratégico, isso é dar tiro no escuro e não é isso que a gente quer. Então a empresa, para ela crescer mais, ela precisa criar previsibilidade, ela precisa saber exatamente onde ela quer chegar. E aí ela precisa prever quanto tempo vai levar para chegar naquele patamar, de que forma ela vai chegar lá, porque aí no meio dessa construção, desse processo, dessa jornada, tudo que ela fizer já vai ser com antecipação, ou seja, ela vai sempre estar um passo à frente. E aí ela se protege de problemas, ela se protege de imprevistos, né? Por quê? Justamente porque tudo está previsto. Justamente porque ela está trabalhando com previsibilidade. É por isso que tantos profissionais de marketing hoje se baseiam nos ensinamentos desse livro aqui, que é famoso pela frase marketing é ciência, né? Então o pessoal usa muito este conceito, né? Saudoso Banner Lippert aqui, o fundador da V4 Company, de que o marketing ele é números, ele é ciência, está correto. Marketing de fato é ciência. Ou seja, ficar dependendo de indicação, ter sistemas e processos que não geram previsibilidade, não é um método científico. Não é científico. Então não é marketing. E aí eu concordo com essa frase nesse aspecto. Marketing, de fato, é uma ciência. De fato, é um sistema onde você gera dados e a partir do estudo dos dados, da análise dos dados, você então cria previsibilidade. E é esse o segredo para sua empresa crescer, certo? Então essa foi a conversa de hoje. Foi uma coisa bem mais orgânica mesmo. E é o que eu queria de fato testar com esse modelo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse estilo de vídeo tenha sido mais interessante, não sei. Espero que esse conteúdo que eu tenha trazido, apesar de um pouco prolixo, tenha te ajudado a pensar de forma diferente sobre os processos da sua empresa. Qualquer dúvida, sugestão, comentário,
só deixar aqui embaixo, pode entrar em contato comigo também, viu? Tem o Instagram, tem as redes sociais, pode entrar em contato via WhatsApp. Quem quiser conversar, trocar uma ideia sem compromisso, tá? Quiser tirar dúvida, quiser conversar. Ah, Guilherme, eu vi seu vídeo, gostei, queria perguntar sobre um determinado assunto, acho que você pode me ajudar. Cara, manda mensagem, tá? Sem compromisso mesmo, não tem problema, eu tô aberto aí pra vocês, pra tudo que eu puder ajudar, pra tudo que vocês precisarem, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ficarem até aqui e bora pra cima, empreendedores. Ah, e não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal, né? Pra ajudar a gente, tá? É isso aí.